Olá, meu nome é João Oliveira, sou psicólogo e coordeno os cursos EAD e presenciais do ISEC, Instituto de Psicologia Ser e Crescer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso treinamento em análise comportamental Saiba Quem Está à Sua Frente, que é um treinamento que prepara você para se relacionar melhor com as pessoas. Então, vamos começar. Esse treinamento dura 8 horas, é feito em um só dia e tem 5 módulos. O primeiro módulo trata da leitura da linguagem corporal, como você lê o corpo da outra pessoa e pode tentar controlar os seus próprios movimentos. O módulo 2 é o módulo de neurolinguística, onde você aprende a determinar qual é o seu canal sensorial preferencial de comunicação com o mundo e como identificar nas outras pessoas essa maneira peculiar de se entender com o universo à sua volta. Quais são os canais sensoriais das outras pessoas? O módulo 3 é o módulo de reconhecimento das expressões faciais. Você vai aprender as 6 emoções básicas e a 7ª emoção, que é mais social, como identificar e como você deve lidar na abordagem com essas emoções, o que elas significam, o que compromete a pessoa em seu comportamento, ela manifestando essas emoções ou tendo essas emoções instaladas. E principalmente, qual é a diferenciação entre emoção, sentimento e estado de espírito instalado. Isso é muito importante. No 4º módulo, no mesmo dia, nós vamos trabalhar as rugas de expressão, as marcas que as emoções deixam nas faces das pessoas. As linhas de expressão dizem muito da história emocional de cada pessoa. E por último, no módulo 5, nós vamos trabalhar o reconhecimento das microexpressões faciais. Essa ninguém controla. Essa só o doente mental, o psicopata, uma pessoa que realmente seja fora do padrão de normalidade. Somente essas pessoas podem não demonstrar microexpressões faciais. O resto, mesmo assim, uma pessoa tentando controlar suas emoções, ele vai deixar passar. Se ele não está absolutamente convicto, ele vai demonstrar microexpressão facial. Se a emoção começa a se manifestar nele, mesmo antes dele perceber, ele demonstra a microexpressão facial. Porque a microexpressão facial é ideomotora. E nas pessoas normais é impossível de serem controladas. Então, mesmo você que é muito treinado, mesmo eu que sou muito treinado nisto, nós não podemos controlar as microexpressões faciais. Elas ocorrem enquanto eu falo com você, e se você voltar essa fita e ver passo a passo, você vai ver em minha face que o meu organismo compromete inclusive a minha própria fala de convicção. O movimento das sobrancelhas, dos lábios. Então, se você souber exatamente o que procurar, onde buscar no rosto, você vai poder abortar uma conversa, mudar o rumo da comunicação, evitar que o diálogo com a outra pessoa se transforme numa disputa. E você passa, então, a ter um certo poder de negociação, um poder maior de negociação, porque você consegue ver surgir na face do outro as emoções antes mesmo que elas estejam instaladas. Há uma diferença entre emoção expressa e emoção instalada. E isso você vai aprender no curso. Ok? Então, só agora para clarificar a nossa comunicação, eu vou explicar um pouquinho mais de cada módulo. Módulo 1. Leitura da linguagem corporal. Você entendendo como o corpo manifesta as suas emoções, te dá 2 vantagens. Primeiro, você entende um pouco do que está acontecendo com a outra pessoa. E depois você pode tentar controlar a sua própria comunicação corporal e ter um ganho a mais, né, nesse diálogo subjetivo com a outra pessoa. Esse diálogo submerso, quase que imperceptível, mas que o nosso inconsciente sabe ler muito bem. Okay? São várias as posturas que denotam o que está se passando em nosso interior. Por exemplo, coceira no nariz, no pescoço, no olho, pode denotar, preste atenção, olha o contexto, hein? Não quer dizer que sempre que acontece quer dizer isso, não é isso não. Olha o contexto do que está acontecendo. Pode denotar que houve um aumento na pressão arterial. Se há uma mentira, uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, pode ser que haja um aumento da pressão arterial. E aí o sangue vai circular muito rapidamente nos vasos periféricos da face. E isso dá realmente coceira.
mas pode ser que realmente também esteja sentindo coceira. Então, não é só o movimento, o contexto é importante. A insegurança pode ser percebida de várias formas também. A pessoa inquieta, mexendo na aliança, no dedo, protegendo os órgãos genitais, fazendo alto carinho, mexendo em pulseira. A pessoa fica inquieta, balançando os pés também, pode ser ansiedade. O braço cruzado tem vários tipos, pode demonstrar carência, falta de afeto, agressividade. Ler o corpo é muito interessante. A gente aprende muito sobre os outros e também pode aprender a controlar os próprios movimentos corporais. No módulo 2, nós vamos trabalhar um pouquinho canal sensorial. Qual é o seu canal sensorial preferencial? Vamos fazer um teste para isso. Nós fazemos um teste no treinamento para você descobrir qual a maneira que você se comunica melhor com o mundo. Isso é bom porque vai te ajudar a se comunicar melhor com os outros, vai entender melhor os outros, tá? É o sistema principal de identificação do externo. O cérebro é dividido, metade esquerda e metade direita, dois hemisférios, né? Cada metade tem suas especificidades. Nós vamos discutir isso bastante também. Você vai entender esse processo e como você deve usar de forma a aproveitar melhor para descobrir se você é visual, se você é sinestésico ou auditivo. E o que significam essas três coisas. Também nós vamos entender como que a percepção se dá, como ela é formada, como é que a família pode influenciar e como você faz para você se relacionar melhor com as outras pessoas. No módulo 3, nós vamos trabalhar reconhecimento das expressões faciais, as emoções básicas, as 6 principais. Você vai descobrir quais são os músculos envolvidos quando a pessoa manifesta alegria, o medo, o nojo, a raiva, a surpresa, a tristeza e o que cada uma dessas emoções significa no meio de uma conversação e o que pode ser benéfico ou que pode atrapalhar no meio dessa comunicação. Nós vamos também trabalhar um pouquinho as nuances emocionais. Nós vamos entender que a emoção não é rígida, ela tem nuance, ela pode ser frágil, forte, ela muda em sua tonalidade. Também a mistura das emoções, as emoções também se misturam e você tem que entender esse processo e saber, numa conversação, num diálogo, tirar proveito disso. Na verdade, tudo isso não é para você eliminar pessoas da sua vida, é para você saber se relacionar melhor com essas pessoas e poder tirar o máximo dessas pessoas. Módulo 4. Marca das emoções, identificando as emoções vividas nas rugas de expressão. De tanto movimentar os músculos da face demonstrando as emoções, acabam ficando marcas, são as rugas de expressão. Você tem que entender um pouco da musculatura, como os músculos funcionam, onde olhar para procurar as marcas mais corretas, e é possível você ter uma noção da história vivida pelaquela pessoa, a história emocional vivida por ela. Você não pode dizer o que aquela pessoa é, mas você pode falar como aquela pessoa foi. E você vai ter pelo menos uma base de como funciona a estrutura emocional daquela pessoa. Então, as falhas na testa, o que significam, as linhas não completas, as linhas que não são totalmente seguidas, isso tudo você encontra no nosso livro também, Saiba Quem Está à Sua Frente, tá? Nós temos um trabalho sobre isso. No curso você vai aprender a identificar as principais rugas de expressão e o que elas significam sobre a vida emocional daquela pessoa. E por último, nós vamos fazer um treinamento com troca de fotos muito rápidas, GIFs animadas, onde você vai conseguir identificar as expressões emocionais em até 25 milissegundos. É muito pouco tempo. Na natureza, de uma forma geral, no mundo normal, essas expressões acontecem em 250 milissegundos. Ou seja, você vai ser treinado em identificar essas expressões em menos de 10% do tempo. E você vai descobrir quais são as expressões que você vê com mais facilidade e quais são as emoções que você tem dificuldade de ver. E por que você tem essa dificuldade? Nosso próximo treinamento está em nossa página, a data dele e a cidade. Acesse, portanto, www.isec.psc.br e faça sua inscrição para o nosso próximo treinamento em análise comportamental. Saiba quem está à sua frente. O curso, o treinamento, tem 8 horas e é feito em um único dia. Em breve, esse curso também estará disponível em EAD, em ensino à distância. Se você tem interesse, mande um e-mail e cadastre-se para que quando o nosso curso à distância comece, você seja um dos primeiros a participar dele.
Muito obrigado por sua atenção.